informação que o André Hernan trouxe hoje no nosso blog Mercado da Bola é de que o David do Internacional, a contratação está acertada, os últimos detalhes já foram definidos. O Hernan informa que o São Paulo vai pagar cerca de 1,2 milhão de reais de forma parcelada. Essa era a última trava do negócio, porque o São Paulo não queria pagar uma compensação financeira, o Internacional queria a compensação, deu uma recuada, o Red Bull Bragantino chegou a ter interesse em informação também do André Hernan, e agora os clubes chegaram num acordo nesse pagamento de compensação, São Paulo pagando 1,2 milhão, segundo o Hernan, de forma parcelada, nesse acordo que vai ter opção de compra. E o Rogério Ceni vinha querendo muito esse reforço, falava sobre ele já na entrevista coletiva da semana passada, que o Gabriel Carneiro acompanhou lá no CT da Barra Funda. Os times começaram a jogar os estaduais, o São Paulo empatou com o Ituano sem gols, mais uma vez assunto reforços foi tema, e ele que já trabalharam juntos, né, Carneiro, tanto no Cruzeiro quanto no Fortaleza, agora estarão novamente unidos no São Paulo. Exatamente, Razan. Boa tarde para você, boa tarde, Andrade, boa tarde a você que acompanha a gente também no De Primeira. E é exatamente isso que você disse. Ô, Razan, eu vou perguntar, você já ouviu falar da Tropa do DVD? Tropa do DVD não, qual que é essa aí? Conta pra nós. Isso é uma música que amigos do David criaram na época que ele jogava no Fortaleza. É um funk que fala mais ou menos sobre as características dele, sobre o jogo dele, uma exaltação a ele. Então eu tenho certeza que o Rogério Ceni faz parte dessa tropa do DVD, que é o apelido do David, porque foi um pedido muito insistente feito à diretoria do São Paulo ao longo dos últimos meses. Na verdade, até em 2022, no começo de 2022, o São Paulo teve negociações com o David também, por pedido do Rogério Ceni na ocasião, só que o Inter ofereceu um contrato mais longo, o Inter quis pagar para o Fortaleza diretamente uma quantia pelos direitos econômicos e acabou levando. Mas a relação do Rogério com o David é de confiança mútua, a gente pode definir assim. Sempre tem aquela história de quando o treinador indica um jogador, dizendo que se encaixa no modelo de jogo do tal treinador. Só que o Rogério diz nos bastidores do São Paulo e nos bastidores dessa negociação que o David é o jogador que se encaixa em qualquer modelo de jogo. Em qualquer sistema de jogo, o David tem possibilidade de se encaixar. Isso se explica pelas características de jogo dele, né? O David joga mais pela ponta esquerda, mas ele também joga de ponta direita, ele também joga de centroavante. No Fortaleza, por muito tempo, ele foi dupla de ataque do Wellington Paulista, uma coisa que pode acontecer de novo, pode se repetir no São Paulo, uma dupla de ataque David e Caleri, por exemplo, é uma condição, uma possibilidade dentro desse contexto. Então é um jogador que, segundo o Rogério, se encaixa em qualquer sistema de jogo, é um jogador que joga principalmente pelos lados, mais pela esquerda, e que tem a aliança de velocidade com força física. Eu até peguei alguns números aqui desse match aí do David com o Rogério Ceni, entre Cruzeiro 2019 e Fortaleza 2020, foram 46 jogos do David com o Rogério Ceni, ele fez 8 gols e deu 5 assistências. Então são bons números aí que podem deixar o torcedor do São Paulo otimista para a próxima temporada. O São Paulo está se movimentando forte no mercado, com a saída do Patrick, quando for oficializada para o Galo, vai ser a 12ª, com a chegada do David, 7º reforço para o São Paulo nos últimos dias, contratando vários jogadores e fazendo movimentações importantes. As outras informações estão no nosso blog Mercado da Bola, postagem do nosso André Hernan, que inclusive menciona aspas do Rogério Ceni sobre o David. Nós ainda precisamos de um jogador de força antes da contratação, né? Muito se fala sobre o David. Eu trabalhei com ele no Cruzeiro primeiro, coloquei ele para jogar e foi vendido ao Fortaleza. Coloquei para jogar no Fortaleza, foi vendido para o Inter. É questionado, mas eu preciso de um jogador com as características do David. Gostaria de contar com ele, aspas do Rogério Ceni, antes dessa negociação ficar encaminhada. Ele chegou até a falar, se a diretoria conseguir uma opção igual ou mais barata, melhor ainda, né, Carneiro? Exatamente. E uma coisa legal dessa história é que o Rogério Ceni conheceu o David no Cruzeiro, quando ele treinou lá por aqueles 8 jogos no fim de 2019. O David foi titular em todos esses jogos, então é um jogador que de cara já agradou o Rogério Ceni. Aí depois, no ano seguinte, o Rogério foi para o Fortaleza e lá ele indicou a contratação do David. Naquele momento foi a contratação mais cara da história do futebol cearense na época. Hoje já foi superada pelo Renato Kaiser e tal. E aí o David ficou 2 anos no Fortaleza, se desenvolveu, foi titular uma temporada inteira com o Rogério Ceni, depois com o Vojvoda também, e foi vendido para o Internacional como a maior venda da história do futebol cearense. Então tem essa combinação, assim, é inevitável dizer que o Rogério Ceni mudou a carreira do David e também colocou dentro do futebol cearense uma negociação que foi muito boa para todas as partes, porque o Fortaleza comprou 45% do David por 5 milhões do Cruzeiro, e 2 anos depois vendeu por mais de 10 milhões, 35%. Então, Fortaleza ainda tem uma parte
dos direitos do David. Então fez o dobro de dinheiro em 2 anos de contrato, uma negociação que foi boa para todo mundo. David foi para o Internacional, não conseguiu render o esperado, inclusive porque não conseguiram achar a posição ideal para ele, que é um problema que acontece frequentemente. Ele jogou com ponta direita, jogou com ponta esquerda, mas não se firmou em nenhuma posição porque não conseguiram achar o lugar para ele jogar. E essa chegada ao São Paulo para trabalhar de novo com o Rogério Ceni é uma possibilidade do David também recuperar esse futebol, ele que ainda vai ter mais 3 anos de contrato pela frente com o Inter.